Oi, tudo bem? Aqui é a professora Eliane e aí a turminha do quinto ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, Rede Municipal de Ensino de Ubá. Vamos para a nossa segunda aula do nosso caderno 5. Muito bem, meus amores, vamos lá então para mais essa aula. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a pontuação, o uso da reticência, a aspas e o parêntese. Nós já falamos sobre eles na aula de número 11 do caderno 1. Nós falamos do modo geral sobre todos os sinais de pontuação. Lembrando que os sinais de pontuação têm a função de trazer para o texto a entonação, a emoção da fala propriamente dita. Ao redigir um texto, nós precisamos dar sinais, reflexo da intenção de quem escreveu. Então, esses 3 sinais de pontuação são bastante utilizados no texto dramático que a gente viu na aula anterior, lembra? Pois é. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre eles agora. Então, ele é o nosso, esse é o assunto do nosso tema e a habilidade que a gente pretende desenvolver, que vocês consigam desenvolver no decorrer dessa aula, é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de diferentes sinais de pontuação na leitura de diferentes gêneros e a compreensão em leitura, né? Então, prestar atenção na leitura para conseguir identificar que o sinal de pontuação que ali está tem uma função e ela não é só gramatical, ela é semântica. O que significa isso? É para que não é só a forma do texto escrito, é também o sentido que ele quer passar, tá bom? Então, as emoções, os sentimentos precisam ser levados em consideração. Vamos lá, então, rever um pouquinho. Reticências. As reticências são 3 pontos seguidos que usamos quando estamos escrevendo e queremos mostrar que houve um corte no texto. Está falando de informação ou quando queremos deixar algo no ar. Muito bem, quando está faltando uma informação, né? A tia muito de perto assim, o óculos não ajuda, gente, só ajuda de longe. As reticências servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Se vocês lembram bem, eu usei até aquele exemplo assim, olha, quando eu começo a falar uma frase e espero que vocês completem. Por exemplo, reticências é representado por... Como é que vocês completariam essa frase? 3 pontinhos, exatamente. Então, essa colocação que eu fiz agora, se a gente fosse transformar ela num texto, estaria escrito assim: reticências é representado por 3 pontinhos e vocês responderiam 3 pontinhos, 3 pontinhos. Entenderam? Muito bem. Vamos para o exemplo aí, olha. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças e reticências. Significa que tem muitas outras coisas que ela gosta de comprar, que se a gente for listar tudo, vai ficar aí até amanhã falando de tudo que ela gosta de comprar. Eu acho que eu sou parecida com ela. Então, segunda frase aí do nosso exemplo. Não sei, preciso pensar no assunto. Tá vendo? Esse não sei, ele na verdade é um pensamento alto, não é? Tá vendo que essa reticência traz o como ser dito isso? Então, faz parte de como se falar o texto, de como se ler o texto, os sinais de pontuação. Por isso eles são tão importantes. O reticências, as aspas e o parênteses, como a gente já comentou, ele é muito presente no texto dramático. Por que vocês acham que aspas e parênteses e reticências são tão comuns nesse texto? Talvez porque esse texto é cheio de continuidade, não é mesmo? Não é um diálogo entre os personagens? Então, é por isso que a gente utiliza. O parênteses é muito utilizado, vamos ver para frente agora, para retratar, olha, se ele quer
Vou começar do parêntese, hein? Os parênteses são utilizados. Ops! Vamos lá. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. Exemplo: o funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Cheguei à casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. Muito bem, aqui ele isolou explicações e acrescentou alguma informação sobre o conteúdo que já existia na frase. No texto dramático, o parêntese muitas vezes indica o que o personagem deve fazer ou como deve fazer naquelas rubricas. Lembra que a gente já viu? As rubricas têm justamente a função de informar sobre o tempo e o espaço dramático no teatro, né? Nas encenações do modo geral, não só no teatro, mas em novela, filme. É para isso que serve o texto, o roteiro, ele é cheio disso. E como o parêntese tem essa função de dar destaque, dar explicações, aumentar o número de informações que o personagem, que o ator precisa saber sobre o personagem na hora de interpretar. Por isso ele é tão utilizado. E as aspas? Muito bem, vamos ver aspas? Vamos lá. Aspas é utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar ou indicar a fala de outras pessoas. Nós já vimos isso outras vezes, né? A aspas é quando um personagem repete a fala de outro, né? Eu conversei com vocês, até dei exemplos sobre fofocas, né? Quando a gente vira e fala assim: você não sabe o que a Fernanda me contou? Menina, ela disse, aí não vai fazer aspas, que o João disse para ela assim: se Mariazinha chegar para conversar comigo, eu roubo um beijo dela. Tá vendo que nesse contexto aqui a gente repetiu exatamente o que o personagem que eu inventei aqui falou, né? Então eu nem sei exatamente mais quem era quem era o personagem. Mas que se a minha Mariazinha chegasse perto dele para conversar, que ele dava um beijo nela, né? Então, quando a gente repete exatamente o texto de uma outra pessoa, é o que a gente fala sobre citação, é delimitar ou indicar a fala de uma outra pessoa ou um outro personagem. Olha aqui, olha como que tá aqui, olha. Enfatizar palavra ou expressão. Enfatizar quer dizer dar destaque, tá bom? Dar ênfase, destacar. Bem como é usada para delimitar ou indicar a fala de outra pessoa. Nesse caso que eu conversei aqui, nessa situação que eu criei com vocês, o personagem repetiu o que o outro disse. Vamos ver nossos exemplos aí, olha. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. O bom aí, ó, é para dar destaque na forma com que ele se sentia, tá bom? Já diz o velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa não é uma frase minha, é uma frase popular. Ele é de um ditado popular. Eu não sei quem inventou, mas eu coloco aspas entre ele porque eu sei que não é um texto inventado por mim. Ele é de conhecimento público. Se fosse uma frase que o Einstein falou, eu também colocaria aspas, porque é a fala do Einstein. Então indica um personagem falando, mas não necessariamente num diálogo, tá? Ele pode estar representando a fala do personagem dentro do contexto da história. Beleza? Fácil aí? Entenderam por que esses três sinais de pontuação voltou a ser falado agora? Para enfatizar o uso dos sinais de pontuação no texto dramático. Dá uma olhada lá no texto de vocês, vê se vocês identificam aspas, parênteses e reticências, né, no caderno pedagógico.
E no caderno, no livro didático de vocês, que eu deixei para que vocês pesquisassem e procurassem lá fazer as atividades, também de texto dramático. Verifica lá se vocês têm com mais ênfase, com mais quantidade, a presença desses sinais de pontuação. Vamos tentar entender por que eles estão sendo utilizados para a gente aprender a usar quando a gente precisar também, né? Quando a gente tiver a intenção na escrita de um texto, tiver essa intenção, tá aí, já sabe como usar, tá bom? Vou deixar para vocês exatamente isso, olha lá, livro didático de português. Busque no índice do livro os assuntos, pontuação, aspas, reticências e parênteses. Aspas, reticências e parênteses vocês vão achar lá no índice, tá bom? Verifique a página, dá uma olhadinha nas explicações e nos exercícios, pratique um pouquinho, tá? Um beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.